Abra comigo a sua Bíblia em primeira carta de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Esse texto ele reflete, ele mostra o que Deus falou ao meu coração sobre qual deve ser o nosso objetivo, a nossa rota, aquilo que a gente deve perseguir em 2026. Diz assim: como crianças recém-nascidas, aumenta o retorno para mim um pouquinho, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado o crescimento para a salvação. Meus irmãos, no final do ano passado, o Espírito Santo começou a falar comigo sobre as ênfases que nós deveríamos dar e ter e trazer à igreja, conduzir à igreja. E o Espírito Santo falou comigo basicamente sobre duas coisas. A primeira delas, põe para mim aí, que 2026 seria um ano de experiências com o Espírito Santo. Eu não lembro quantos estavam aqui com a gente no Vine Camp. Quem estava no Vine Camp? Deus nos visitou de uma maneira, gente. Sabe aquele culto que é choro, ranho e aquele culto que você não sabe terminar, você não sabe o que você fala, esse tipo de culto. Foi aquela coisa sensacional. E ali o Espírito Santo falou comigo, e eu me lembrei esses dias, 2026 será esse ano, e escute o que eu vou dizer, nós vamos perseguir a glória de Deus nesse ano como nunca antes. Deixa eu te falar, amanhã nós vamos começar um jejum de 30 dias, o jejum anual, já está lá no Instagram, você pode dar uma olhadinha, nós vamos começar amanhã, e de segunda a sexta, eu vou estar aqui 6 horas da manhã orando, das 6 às 7, de segunda a sexta-feira, eu vou vir aqui, eu não sei se alguém vai vir comigo, eu vou estar aqui, sabe por quê? Porque eu estou disposto a clamar para que nós vivamos um 2026 diferente. A pergunta que eu faço é, você quer também ou não? Você quer viver algo diferente em 2026 ou você quer ficar na mesma? Quer ou não? Então a gente precisa se levantar. Então o Senhor falou comigo, ano de experiências com o Espírito Santo, e ano de crescimento espiritual. Essas coisas, por mais que elas pareçam talvez desassociadas, pastor, o que tem a ver experiências com crescimento? Tem tudo a ver, elas estão interligadas, conectadas, e a grande mola propulsora de um crescimento espiritual é a fome por Deus, você só consegue buscar aquilo que você deseja e anseia. Eu citei de manhã, eu e a pastora, a gente ficou com a minha sobrinha no sábado, e aí inventamos de ir lá no Shopping Miller, que estava tendo aquela menina da Slime lá, no Shopping Miller, 300 milhões de pessoas no shopping, amigo meu ficou 9 horas na fila, para levar as filhas para tirar foto, e a gente se arregou, porque a pastora estava com um bebê de colo, pegou fila preferencial, mesmo assim ficou em 1h30, né? Mas qual que é o ponto? A gente foi lá, tirou uma foto, e a gente foi na praça de alimentação, e aí a pastora estava tomando um sorvete, minha sobrinha nunca tinha tomado sorvete, só tinha tomado um açaí, mas tio, vovó, para essas coisas. Minha sogra, gente, depois que estiver aqui, vocês falam com ela, não está aqui hoje, quando ela não morava com a gente, ela no armário, ela escondia doce para dar para meus filhos, porque ela sabia que a gente brigava, então ela tinha mocadinho lá, os doces, ai que coisa, que beleza, ai que coisa boa, né, enfim, mas quando a Kim, minha sobrinha, comeu sorvete, irmãos, ligou o modo sugar, irmão, aquela guria, cara, você tentava oferecer lanche, ela não queria, depois ela pegou a batata, ela ficava apontando que ela queria o sorvete, sabe por quê? Sabe por que ela teve vontade de sorvete? Porque ela provou do sorvete. Pastor, o que tem a ver com vida espiritual? Quando você provar do Espírito Santo, você não vai querer outra coisa, e talvez a sua vida espiritual está tão monótona, está tudo tão parado, porque faz tempo que você não prova dele. Então você não deve apenas provar, você deve continuamente desfrutar, e a gente vai falar sobre isso no segundo ponto da pregação, calma, segura. Então, antes da gente entender sobre essa fome que nos faz crescer, o que é crescer espiritualmente? Põe para mim aí, o que significa crescer espiritualmente?
Crescer espiritualmente, ou maturidade, poderíamos trocar, né, por maturidade. Maturidade significa o estado ou condição de alguém que atingiu a forma adulta, madura, plena. Tudo bem? Então, cresceu. Biologicamente, por exemplo, o corpo, o cérebro, pelas pesquisas que eu fiz, é com 25 anos de idade que atinge a maturidade. Eu e o Marcial estamos quase lá, 23. Então, é o estado pleno, Espiritualmente, nós precisamos também amadurecer, só que diferentemente do corpo, que você vai vivendo, comendo, e você vai crescendo, espiritualmente, nós temos que fazer alguma coisa. A maturidade não vem só porque nós somos membros da igreja, a maturidade não vem só porque nós temos uma Bíblia, a maturidade não vem porque um dia nós oramos, ou um dia lemos a Bíblia toda. A maturidade vem porque dia após outro nós nos apresentamos diante de Deus, dia após outro eu busco, eu leio a Bíblia, eu oro, eu clamo ao Senhor, eu estou no culto, eu estou com os irmãos, eu me abro para ser discipulado, eu conheço mais a Bíblia, eu tenho que ser intencional. Só que a grande máxima que a gente precisa entender aqui é que maturidade espiritual não é só para pastores e líderes. Escute, às vezes a pessoa fala assim, não, quem tem que pagar esse preço é eu, os pastores. Manda o pastor ainda, ele gosta de orar, manda ele ficar orando lá, e ore por mim aí, ó, né? Ore por mim. Na verdade, esse é um chamado para todo cristão, não é para líderes espirituais, é para todos nós. Sabe o que diferencia eu e você? O meu lugar no corpo de Cristo. Deus me chamou para isso, Deus chamou para outra coisa. É uma questão funcional, não uma questão de status espiritual. Alô? Não é status espiritual, é responsabilidade funcional. Então todos nós somos chamados a crescer. Aquele famoso texto, capítulo, né, de Efésios, que fala sobre os 5 ministérios, você já ouviu falar? Pastor, apóstolo, mestre, evangelista, enfim, os 5 ministérios, você conhece? Nesse bojo, onde a Bíblia fala para que os 5 ministérios servem, ela diz assim, ó, até que o quê? Todos quem? Aí, você vai falar igreja, aí? Até que todos cheguem ao pleno conhecimento do Filho, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então ele está dizendo assim, ó, pastor, apóstolo, mestre, profeta, evangelista, serve para quê? Para ajudar os santos, a igreja, no desenvolvimento do ministério e na maturidade cristã. O fim de todas essas coisas é a maturidade. Isso serve para mim e para você. E qual que é a medida? A medida, gente, é Cristo. E aqui o bicho pega, mas ao mesmo tempo nos estimula, porque Cristo é o nosso modelo, não é verdade? Cristo é o nosso modelo. Esses dias eu vi a Tacinha, ela estava meio que pulando assim na sala, fazendo uns negócios, o que é isso? Aí quando eu olhei para a TV, ela estava vendo um videozinho da menina fazendo a mesma coisa. Eles imitam, nós somos chamados a imitar também, mas não a menininha do YouTube, Cristo. E é um desafio, porque Cristo, nós estamos falando de alguém que caminhou em perfeição. Cristo tem inúmeras virtudes, né? Poderia talvez dizer assim, mas eu listei 7 delas, põe para mim aí, 7 virtudes de Cristo que nós devemos perseguir. Então Cristo foi alguém que andava em intimidade com o Pai. Cristo era alguém que vivia um amor sacrificial e não convencional. Humildade servidora, ele era obediente ao Pai, pureza de coração, compaixão, missão e propósito. A pergunta que eu te faço é, será que nós temos tudo isso em nós? Ou será que ainda que tenhamos um pouco de cada uma, se você pudesse dar uma nota de 0 a 10 para a sua vida de intimidade com Deus, você daria quanto? Se você pudesse dar uma nota para o fator compaixão ou pureza de coração, qual seria a nota? Uma coisa eu te garanto, nenhum de nós aqui tiraria 10 em tudo, sim ou não? Não tiraríamos 10 em tudo. Sabe o que isso me ensina? Que se eu não alcanço, ou não alcancei a medida da plenitude de Cristo, eu tenho muito que melhorar.
Então isso não me dá o direito de achar que está tudo bem, isso não me dá o direito de continuar vivendo a vida cristã de uma maneira qualquer, isso não me dá o direito, se eu quero crescer, de não ler a Bíblia, irmão, de não buscar, de não me abrir para o discipulado, de não congregar, de não usar os meus dons para servir as pessoas, de não jejuar, porque a grande verdade, põe para mim de novo aí 1 Pedro 2,2, ele diz que nós devemos desejar o leite espiritual, para que seja dado crescimento para a salvação. Nós temos que crescer, e para isso nós precisamos nos alimentar. Então deixa eu te falar uma coisa, você vai ter que tomar uma decisão hoje, e a tua decisão é, você não muda nada na sua maneira de viver, mas continua no mesmo lugar, ou você toma atitudes diferentes, e entende que essas atitudes diferentes vão te levar para um lugar que você nunca foi em Deus. Qual será a sua decisão? Porque Deus está nos chamando, e se Deus está nos chamando, isso significa que Ele está apontando o caminho, Ele está, vai, eu vou derramar graça, eu vou te ajudar a passar por isso, eu vou te ajudar a vencer, eu vou te ajudar a suportar, eu vou abrir as portas, vai. Agora, para que a gente chegue lá, e aqui eu chego no segundo ponto, e aqui eu quero gastar tempo com vocês, eu preciso que você deixe essa palavra entrar no seu coração. Nós só perseguiremos, só iremos, andaremos em direção a isso, se nós tivermos fome por Deus, gente. Não dá, sem fome, sem paixão, e sem experiências com o Espírito Santo, nós não vamos chegar lá. Eu vou te provar isso agora. Põe de novo o texto de Pedro aí para mim. No final ele diz, crescimento para a salvação, ok? Temos que crescer, mas olha o que ele diz, antes de chegar lá, como crianças recém-nascidas, desejem o leite espiritual, para que por meio dele, vocês possam crescer. Talvez você diga assim, pastor, por que Pedro está usando a palavra leite, a terminologia leite? Porque eu sei que lá em Hebreus, tem um texto que fala que leite é sobre maturidade, você não está falando sobre maturidade? O que tem a ver? Na verdade, Pedro, diferentemente do contexto de Hebreus, ele está usando o leite como alimento, porque perceba, ele está falando sobre recém-nascidos. Então o que Pedro está falando aqui é, se você quer amadurecer, você tem que beber leite, para beber leite você tem que querer, para você se alimentar, para você crescer, você precisa desejar. Essa palavra desejem um leite espiritual, quando Pedro escreve esse texto, você vai estudar o original grego, que o texto bíblico original do Novo Testamento é em grego, a palavra que ele usa para desejar, não é um simples querer. O que você quer? Você quer, aí teu marido vai dormir e fala, amor, você quer alguma coisa antes de dormir? Quero um leitinho batido, no mixer, estou brincando, tá, gente, só para quebrar o gelo aqui. Você quer isso ou você quer um chazinho ou você quer um cafezinho ou sei lá, qualquer outra coisa? Não é nesse sentido, eu quero, eu desejo. Essa palavra desejem ou desejar aqui é algo intenso, irmãos. Eu quero. É mais ou menos o que meu amigo fez. As meninas queriam tanto tirar foto com a guria, que eles ficaram 9 horas na fila. Você tem noção do que é isso? 9 horas na fila. Por quê? Porque eles queriam. Imagina se aparece para você uma super oportunidade, para você, por exemplo, comprar a sua casa, que você mora alugado nela, por exemplo. Você queria comprar, aparece aquela oportunidade, você fala, rapaz, essa aqui é, uma dessa aqui é só quando Jesus voltar. Olha, o negócio está bom demais. E você vê que dá para você levantar um dinheiro. Irmão, você não vai correr atrás? Sim ou não? Você vai correr atrás, vai 2 trabalhos, 3 trabalhos, você vai fazer bico, você vai, vende não sei o que, você vai fazer o que for necessário, porque você quer, então ele está falando sobre esse tipo de desejo. Então, por mais que o crescimento espiritual ele fale sobre disciplina, porque vai ter dia que você não vai querer, o que é realmente, o que engaja, o que empurra a gente, é a fome de verdade. Por isso que quando, às vezes você fala assim, eu não estou lendo a Bíblia essa semana por causa de, essa semana, eu não sei por causa de,
Salvo raríssimas exceções, na verdade nós não fizemos porque nós não queríamos. E olha que interessante, quando Pedro está falando sobre desejar, ele não fala só sobre desejar, ele fala que nós precisamos desejar como uma criança recém-nascida. E por que essa figura é muito incrível? Porque você já viu um bebezinho que está amamentando? Você pode fazer o que for, você pega brinquedo, você liga a televisão, você dança, você imita os bichos, você faz o que for, se aquela criança quiser mamar, não tem quem resolva, porque a mãe tem uma coisa que o pai não tem, que o tio não tem, que a vovó não tem, sim ou não? Pedro está falando, olha, você precisa me desejar de tal forma, que você vai dizer assim, eu preciso dele. Existem muitas coisas boas que eu posso buscar, mas ele é tudo que eu preciso, eu não abro mão de estar com ele. Um bebê recém-nascido, ele não substitui a mãe. Quando cresce, aí você fala assim, vai passear, hoje você não vai com o pai, você vai com o tio, está tudo bem, vai passear. Quando você fala de uma criança, meu irmão, ninguém substitui. E quando nós olhamos para a nossa vida espiritual, as coisas espirituais, elas precisam estar em um lugar em nós, que nada pode arrancar, nada pode substituir, ninguém pode ocupar aquele lugar, apenas Deus. É deste apetite espiritual que a Bíblia está falando, é desse apetite espiritual. Agora, tem um segredinho aqui, vocês querem saber um segredinho? Isso não nasce do nada, não nasce do nada, não nasce do nada. Lembra que eu falei da minha sobrinha que ela provou o sorvete? Ela nunca tinha provado aquilo lá, ela poderia dizer o que era, ela nem fala, né, mas estou passando os anos na frente, não poderia, ela não sabe o sabor, ela nunca experimentou aquilo. Sabe o que eu estou tentando te dizer? Esse desejo e fome, ele nasce de um toque do Espírito Santo, ele nasce quando o Espírito Santo abre os nossos olhos, quando nós temos uma experiência espiritual. Eu não sei como foi a sua conversão, mas eu já tinha ido em algumas igrejas, Deus já tinha tocado o meu coração, mas um dia um amigo meu nos convidou, eu fui. Meus irmãos, aquele dia, mas o Espírito Santo arrebentou comigo, eu chorava, eu entendi, eu falei, eu preciso desse Deus. Então deixa eu te falar uma coisa, sabe o que vai te estragar para o mundo? É quando a glória de Deus se manifestar sobre você. Talvez você está carnal, porque você não provou da glória de Deus. Quando você provar da glória de Deus, você vai falar, eu abro mão de tudo para continuar vivendo nesse lugar. Olha como isso é importante. Paulo, quando ele vai falar para os Efésios, sobre essas questões de experiências espirituais, essa revelação de Cristo e tudo mais, ele diz assim lá no capítulo 1, versículos 17 a 19, eu peço a Deus. Então ele está dizendo, olha Efésios, eu oro para quê? Olha o que diz o texto, para que seja concedido a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Existem coisas que nós aprendemos sobre Deus. O que é sobre Deus? Onde ele nasceu, com quantos anos ele começou o ministério dele, onde que fala na Bíblia sobre ele. Você pode aprender muitas informações, você pode aprender muitas coisas sobre Deus. Agora, conhecê-lo não é algo conquistado, é algo concedido. Concedido a todo aquele que nele crê, a todo aquele que se torna agora filho, porque nós fomos então adotados e recebemos esse espírito de adoção. Então ele está dizendo, eu oro para que vocês recebam essa revelação, para que vocês, vamos dar exemplo, cheguem aqui no culto e não apenas saiam daqui com um monte de informação que o pastor falou, mas que vocês consigam experimentar isso, Cristo. E aí ele continua, eu peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês.
Olha lá, eu peço que os olhos do coração, porque coração não tem olho, gente, tá bom? Então ele está falando de maneira metafórica sobre esse ser interior. Eu peço que vocês percebam isso, a riqueza da glória, a grandeza, a suprema grandeza do poder que está sobre vocês. Então Paulo fala, eu oro para que vocês tenham essa experiência. Agora, quando Paulo escreve isso, ele não escreve como alguém que é um mero teórico. Paulo viveu isso, porque quem era Paulo? Tudo bem? Quem era Paulo? Paulo, ele era um perseguidor de cristãos. Paulo, ele conhecia muito bem a lei mosaica, e ele achava que em nome de Deus, quando ele perseguia aqueles que acreditavam em Jesus, ele estava sendo virtuoso, fazendo algo que agradava a Deus. Só que aí o texto de Atos 9 nos mostra, olha lá, que Paulo dirige-se aos sacerdotes e pede cartas para a sinagoga de Damasco, para que caso eles encontrassem alguns que eram do caminho, seguidores de Cristo, tanto homens como mulheres, os levassem presos. Olha que interessante. E aí ele vai em direção a Damasco. Quando ele chega a Damasco, aproximando-se de Damasco, a Bíblia diz que subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Puf! Ele tem uma experiência. Ele tem uma experiência com quem? Passa para mim o texto. Com Cristo. Então ele escuta uma voz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí ele diz, olha que interessante, quem é você? Jesus responde, eu sou Jesus a quem você persegue. Olha que detalhe interessante. Paulo era um exímio conhecedor da lei, sim ou não? Ele era um religioso, de carteirinha, vamos dizer assim. Quando Jesus se revela a ele, ele não sabe quem está falando. Sabe o que isso me ensina? Eu posso ser muito religioso, mas não conhecer a voz do meu Senhor. Eu posso ser um grande religioso, mas não conhecer de fato Deus. Eu posso saber sobre Ele, mas não conhecê-lo. Então Paulo, ele é completamente transformado por essa experiência. A sequência do texto diz, levante-se, entre na cidade, e por aí, segue a história de Paulo, e muitas coisas acontecem. O que eu estou tentando te dizer é, a vida de Paulo, as perspectivas de Paulo, a maneira que ele caminhava, como ele via a vida cristã, como ele via Cristo, tudo mudou em um encontro. Não é a experiência pela experiência, é o Deus que nos toca, e por meio dele, dessa ação, nós o experimentamos. Gente, nós precisamos ser tocados por Deus. Gente, nós precisamos ter fome por Deus. Nós precisamos desejar Deus mais do que todas as outras coisas, porque quando esse movimento acontece, quando nós somos tocados e despertados, a gente vai fazer o que for necessário para viver coisas maiores no Senhor. Você vai se santificar, você vai jejuar, você vai orar. Por quê? Porque você quer Deus, porque você quer o Senhor. Olha que interessante, Mateus 13:44 diz assim, a parábola do tesouro escondido. O reino dos céus, Jesus explicando, é semelhante a um tesouro escondido num campo. Então naquela época não existiam bancos como hoje, eles escondiam os tesouros embaixo da terra. Então esse homem, ele encontra um tesouro. Jesus está contando uma história para explicar um princípio espiritual. Ele encontra esse tesouro. Então o que ele faz? Ele volta. Ele pega todos os bens que ele tinha. Vamos imaginar aqui, casa, carro, iPhone 17 Pro Max, Xbox 760, nem existe, e tudo, e vende todas as coisas. Tudo. Volta e compra aquele campo. Por quê? Porque o tesouro era valioso. Sabe o que ele está dizendo? Quando eu entendo que o Evangelho, Cristo, as coisas espirituais, elas são um tesouro, eu volto e vendo tudo. O que ele está tentando dizer? Eu abro mão de tudo que for necessário e me separa de Deus, porque eu quero Ele mais do que qualquer outra coisa. Agora, quando isso vai acontecer? Quando você for tocado pelo Espírito Santo, quando você se abrir para isso.
quando você deixar de viver uma vida litúrgica e viver uma vida de relacionamento. Tem um teólogo chamado Francis Schaeffer, ele escreve o seguinte, põe para mim aí, eu vou ler para você, talvez esteja pequeno para você, eu vou ler devagar, presta atenção no que esse camarada diz. O cristianismo não é apenas uma chancela mental da ideia de que certas doutrinas são verdadeiras, esse é apenas o começo. Ele está dizendo, deixa aí, tá? Ele está dizendo assim, ó, o cristianismo não é aquela coisa que você está lendo a Bíblia e você diz assim, tem que honrar pai e mãe, concordo, check. Jesus é o Filho de Deus, acredito, check. Eu acho que casamento, eu tenho que ser fiel à minha esposa, ou qualquer outra coisa, não uma chancela mental, faz sentido, eu acredito nisso aí, legal, concordo com a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, ela não é um livro de regras, ela é um compilado de livros que falam sobre um Deus de amor, que se relaciona com o seu povo. Então o camarada aí continua dizendo, ele escreve, tratar o cristianismo como uma chancela mental, o que ele está dizendo, seria como um homem faminto, olha lá, um homem faminto, sentar em frente a uma mesa cheia de comida e dizer, eu acredito que a comida existe, eu acredito que ela é real, mas mesmo assim, nunca comer. É como se eu chegasse diante de uma comida e falasse, nossa, que comida boa, que picanha mal passada, tá maravilhosa, que delícia, que pizza, não sei o que, aí você olha ali, você fica babando, esperando para comer, igual quando você vai no GP, faz uma oração para a comunhão aí, o irmão ora pela comida, por quem fez a comida, por quem plantou a comida, por quem processou a comida, pelo parente do cara que fez a comida, o tio do açougueiro, o vó do que empacotou, o dono do mercado, a família dele e todas as pessoas que veio na cabeça. Fala, meu Deus do céu, quero comer. É como se você olhasse e você fala, cara, a comida está aí, mas eu não posso comer. Não faz sentido, é isso que ele está dizendo. Então ele diz, não é suficiente apenas dizer que eu sou cristão e viver como se o contato presente com o sobrenatural fosse estranho. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui. Você crê que Jesus morreu e ressuscitou, está vivo? Você crê que Deus criou o mundo a partir do nada? Isso é natural ou sobrenatural? Sobrenatural. Então por que a gente não acredita que Ele pode falar conosco? Por que a gente não acredita que podemos sair da condição de sequidão espiritual? Por que nós não acreditamos numa cura milagrosa? Por que o sobrenatural vale para algumas coisas e para outras não? Então que tipo de cristianismo nós temos vivido? Então quem crer, o que esse texto está dizendo é, crer sem experimentar o sobrenatural, é morrer de fome sentado à mesa com Deus. Eu creio, mas eu não vivo, que sentido tem isso? Não faz sentido algum. Deixa eu te explicar uma coisa, a Bíblia, ela é uma história de salvação, tudo bem? Sim ou não? Você vê depois da queda, a Bíblia prometendo a vinda do Messias, você vê todo o Antigo Testamento amontando para Cristo, você vê os sacrifícios no tabernáculo, você vê Isaías como um grande profeta messiânico, você vê as Escrituras, você vê no Antigo Testamento Cristo vindo, morrendo, ressuscitando, e nós vemos essa história de salvação, que culmina a sua plenitude lá em Apocalipse, quando todas as coisas forem redimidas, e estivermos plenamente com o Senhor, novos céus, nova terra, e todas essas coisas. Uau, é uma história de salvação. Só que o que a gente não se lembra é o que vem antes de Gênesis 3, porque a Bíblia não começa em Gênesis 3, ela começa em Gênesis 1. E Gênesis 1 fala de um Deus que criou todas as coisas e também criou o homem. E criou o homem para quê? Para se relacionar com ele. Deus não criou o homem porque ele estava se sentindo só, Deus é autossuficiente. Não, eu me sinto só, então preciso criar alguém para bater papo, porque eu estou aqui num período de solidão extrema. Então Deus cria o homem, e o mega tema da Bíblia é, a Bíblia começa com Deus criando todas as coisas, criando o homem, colocando ele num jardim para relacionamento, e ela termina com Deus restaurando todas as coisas, para que o homem desfrute plenamente
da presença de Deus. Começa em Gênesis, termina em Apocalipse com relacionamento. Isso me mostra que eu não devo viver um conjunto de doutrinas simplesmente, mas a santidade, ela na verdade reflete um coração transformado que encontrou Deus. Então nós precisamos de encontros com o Espírito Santo. Vocês estão aqui ou não? É muito interessante porque muitas vezes nós usamos a terminologia presença de Deus para tudo, né? No que diz respeito a essa ação de Deus em nós. Puxa, ó, você fala, olha, eu sei que a presença de Deus habita em mim, é uma coisa. E às vezes você fala, olha, a presença de Deus veio. E está tudo bem, não há qualquer problema a gente usar essas nomenclaturas. Mas quando você fala para avaliar a Bíblia, você vai perceber muitas vezes a palavra presença, ela apontando para uma espécie de habitação de Deus, ou Deus nos guiando. Por exemplo, Êxodo 33:14, a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Mateus 28:20, Jesus dizendo, eu vou estar com você, com vocês até o fim dos tempos, todos os dias. Então, a minha presença irá. Só que olha que interessante, gente, presta atenção aqui em mim, vocês estão aqui ou não? Agora o culto começa a virar, eu preciso que você preste atenção. A Bíblia fala também da manifestação da glória. A glória de Deus, ela vai além dessa presença. A glória de Deus, ela mostra esse poder de Deus, essa manifestação muitas vezes visível, perceptível, poderosa, sobrenatural. É quando Deus se revela a Moisés na sarça ardente, a glória de Deus. É quando a glória de Deus encheu o templo, eles não podiam ficar de pé. É quando o Espírito Santo desce em Atos 2. Agora, sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que nós não temos apenas promessas, como Jesus disse, da sua presença nos guiar. Nós temos um desejo divino, que é revelar a sua glória. O que eu estou tentando dizer? Deus não quer apenas habitar em nós, e nos guiando, nos orientando. Ele quer nos dar experiências com Ele. Pastor, me prova, eu quero ver onde está na Bíblia. Prova e te mostro. Números 14:21, tão certo como eu vivo, olha lá, e como toda a terra se encherá do quê? Da glória do Senhor. Abacuque 2:14, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Pastor, que coisa incrível, é incrível. E escute o que eu vou dizer agora, nós viveremos a plenitude disso, na consumação de todas as coisas. Nós veremos a plenitude disso. É um texto que aponta para algo escatológico, fim dos tempos. Só que quando nós estudamos fim dos tempos, existe o já e o ainda não. O que é o já? É algo que nós já desfrutamos por aquilo que Cristo fez, e aquilo que ainda não desfrutamos, mas desfrutaremos no futuro. O que eu estou tentando te dizer? Esses textos, eles falam de uma glória que já pode ser revelada aqui. Sabe quando? Não é no próximo culto, nem na próxima vigília ou conferência. É hoje, se você quiser. Agora, se você desejar. Deixa eu te explicar, vamos costurar isso aqui juntos para você entender. Antigo Testamento, promessas da glória de Deus, dessa experiência, dessa presença da glória. Novo Testamento, a glória, ela eleva em nível, se assim eu posso dizer. Ou ela deixa de ser algo simplesmente abstrato, ou uma experiência apenas, e ela se torna um rosto. Não entendi, pastor, o que você está dizendo? A glória de Deus passa a ter um rosto no Antigo Testamento, Jesus Cristo. Nós podemos receber dessa glória por causa de Jesus Cristo. Escute, presta atenção nisso aqui. João 1,14 diz: o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então ele está dizendo, Jesus veio revelar o Pai. Novo Testamento.
Agora, qual é o ponto alto dessa glória e onde tudo muda? Onde que nós conseguimos ver essa glória se revelando a todos? Porque quando nós olhamos no Antigo Testamento, gente, quem tinha acesso ao Santíssimo Lugar não era qualquer um do povo. Quem tinha acesso, por exemplo, no tabernáculo onde estava a Arca da Aliança, não era qualquer um. Você chegava lá, ô seu sacerdote, deixa eu marcar a hora aí no aplicativo aqui de Israel, aplicativo aqui, chegava, levita, deixa eu procurar um levita, passa o zap do levita aí, eu vou mandar mensagem para o levita. Não tem isso. Hoje nós temos acesso à presença, à glória de Deus, e por isso que a glória no Novo Testamento tem um rosto, porque ela fala sobre Cristo que revelou o Pai, mas também Cristo que abriu esse caminho. João 12, 23, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então Jesus começa a predizer: ei, eu preciso morrer, eu preciso ser glorificado, porque quando eu for glorificado, tudo vai mudar, eu vou restaurar, eu vou começar esse processo de restauração e de conexão da humanidade com Deus, no aspecto mais íntimo, onde todos agora podem ter acesso ao Pai, todos aqueles que nele crêem. Então a glória prometida, que nós veremos plenamente no futuro, ela já pode ser desfrutada agora por causa de Jesus. Vocês estão me acompanhando? Vai ficar tudo bem, vocês estão me acompanhando? Mesmo? Olha o que João 7 diz, para a gente costurar tudo isso aqui. João 7 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levanta e fala assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede espiritual, um vazio na alma, quer provar dessa glória, quer ver e viver experiências com Deus, beba, vem, beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. 39, e aí ele explica, isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não havia sido dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Deixa eu te explicar, o que o texto está dizendo é: Jesus veio para morrer em nosso lugar. A partir do momento que ele faz isso, ele restaura a conexão com o Pai, ele restaura a intimidade. Por isso que o véu do templo é rasgado, simbolizando o que? O lugar de separação, onde o povo não podia entrar, o lugar que representava onde a presença de Deus habitava, estava. Isso rasga de cima a baixo. Por que de cima a baixo? Não é um homem que rasga, Deus rasgando, ele rasga de cima para baixo. E então Cristo restaura esse caminho. Cristo, que é a manifestação da glória do Pai, também abre o caminho para que nós possamos ver o que estava predito no Antigo Testamento começando a acontecer, para que a gente possa desfrutar da presença de Deus. Então põe para mim a imagem que a gente vai resolver esse problema aí. A glorificação, a obra de Jesus, ela está ligada com o derramamento do Espírito. Sabe o que eu estou tentando te dizer com isso? A gente ouve tanto falar sobre Jesus, a gente está, ia falar careca de saber, não dá mais fazer essa piada, tem que mudar, que Jesus fez o que fez, e a gente não percebe, que você pode agora, de coração quebrantado, levantar suas mãos e provar de Deus, agora. Por quê? Por causa disso, por aquilo que Jesus fez. E é por causa disso que nós vemos em Atos 2, o Espírito Santo descendo, e as pessoas tendo o quê? Encontros com Deus. Todos que crerem nele, todos que creram nele e o buscaram, todos, é um privilégio. Por isso que quando Pedro vai explicar aquele labassúria lá do de Atos 2, ele explica lá no versículo, põe para mim, acho que é o 33, 33, ele explica, Deus ressuscitou este Jesus, e aí ele diz,
exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo. O que ele está dizendo é: Jesus, que foi glorificado por causa de sua obra, agora ele derrama o Espírito Santo. A partir disso, o novo tempo se inicia. A era da igreja, quando você olha em Atos, você vê cada maluquice. Era gente sendo curada de coisa doida, era o Espírito Santo se derramando, era discernimento de espírito, era maluquice. A galera vindo, sendo 3.000, o grupo se torna rapidamente 3.000 convertidos, depois 5.000, é um negócio que você fala, rapaz, você vai ler no Atos, fala, a igreja crescia, por quê? O Espírito Santo vinha, tocava as pessoas, a resposta da sede do coração, havia resposta para a sede do coração. E aí você vê os relatos, Paulo tendo um encontro com Deus, com Jesus em Atos 9, Atos 4, eles orando, o lugar treme, o Espírito Santo desce. João na ilha de Patmos, João escreve em Apocalipse 1,17, quando eu o vi, eu caí como morto, cara, eu não aguentei, a glória é muito grande, eu me prostrei. Por quê? Porque ele me tocou. Agora, o que isso tem a ver comigo e contigo? A pergunta é, será que a gente deseja isso? Eu estou caminhando para o fim, será que a gente deseja isso? Quando que a gente vai parar de ser litúrgico? Apesar da liturgia ser importante. Quando a gente vai passar a viver por aquilo que move a liturgia? O quanto você quer experimentar Deus? Qual é o preço que você está disposto a pagar? O quanto seu coração anseia por isso? Porque sabe o que acontece, meus irmãos? No começo tudo é Jesus, depois que nós adquirimos de certa forma um padrão moral, e tivemos já muitas experiências com Deus, a gente diz assim, já experimentei muito, já sei quem é Jesus, agora eu vou cuidar da minha vida, minha família está aí, meus filhos estão bem, não traio minha esposa, sou fiel, não falo palavrão, não fico muito louco, não tomo uns goró, e está tudo bem, faço bem para as pessoas, ajudo quem precisa. Só que deixa eu te falar, nós nos esquecemos do mega tema bíblico. O mega tema bíblico não é só a salvação, o mega tema bíblico é relacionamento. Por isso que Jesus diz, na parábola do grande banquete, o seguinte, ali tudo bem, ele está falando do Messias, de reconhecer o Messias, de chamar para esse banquete, para a salvação, mas isso fala também de relacionamento. Jesus conta, Lucas 14, vocês estão comigo aqui, gente? Certo homem deu uma grande ceia, e convidou a muitos. Então Jesus explicava princípios espirituais por meio de histórias, parábolas. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados. Então ele vai lá e chamou, vamos, ei, entra aí, vamos lá, bora, está tudo preparado. Mas aí o texto começa a explicar que eles começaram a dar desculpas, e aí ele diz, um falou o seguinte, comprei um campo e preciso vê-lo. Cadê aqui? Comprei um campo e preciso vê-lo, me desculpe. O outro diz assim, comprei 5 juntas de bois, e vou experimentá-las, peço que me desculpe. O outro, casei-me, por isso não posso ir. Cada uma dessas desculpas, elas representam desculpas que inclusive damos hoje, porque isso aqui é muito atual, para não termos vida com Deus. Põe para mim a imagem, o texto fala de 3 coisas. Primeira, campo fala do foco desequilibrado, na busca pelos bens terrenos. Pastor, então a Bíblia contra a prosperidade? Não, a Bíblia é a favor da prosperidade. Por quê? Para nós cumprirmos o que a Bíblia diz, que é ajudar os necessitados, sermos instrumentos de Deus, inclusive no reino, você precisa ter recurso. Não quer dizer que você vai ficar rico, mas a Bíblia não condena a prosperidade, o que ela condena é o amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é o problema, a gente vai ver isso. Então, o foco desequilibrado, não é equilibrado, desequilibrado. Bois, uma rotina sem espaço para Deus. Você tem tempo para tudo, a gente tem tempo para tudo, para cuidar da casa, para jogar futebol, para ter um tempinho para assistir um episódio da série do momento, mas a gente não tem tempo para ler a Bíblia nem orar, a gente não tem tempo para vir no culto, é isso aí. Casamento, que ele fala ali, casei-me, não posso ir. Relacionamentos, pastor, fiquei tanto tempo esperando o Senhor, agora arrumei a varoa, ô benção.
Agora, pastor, eu tenho que ir com ela. Um final de semana é para a praia, outro final de semana é para o campo, outro final de semana é para um cruzeiro, olha que bênção. Outro final de semana, casado, tá, irmão? Por favor, senão vai dar ruim. Outro final de semana é relacionamentos. Só que a Bíblia traz resposta para tudo isso. É mesmo, pastor? É. 1 Timóteo 6. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se aprofundar na ruína e na perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e atormentaram a si mesmos com muitas dores. O que ele está dizendo é a busca desenfreada por prosperidade a qualquer custo, de maneira desequilibrada, vai fazer com que você se desvie da fé, é um fato. Então, cresça, estude, se dedica, faça o seu melhor, mas com Deus no centro da sua vida. Bois, o que Jesus falou para Marta? Vocês conhecem a história? Marta, eu sei que ser hospitaleira é muito bom, mas eu estou aqui, tua irmã Maria, ela escolheu a boa parte, ela está desfrutando de mim, calma, desfruta um pouco. É a resposta para o trabalho. Mateus 10:37, quem ama pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Sabe o que eu estou tentando te dizer? Deus está nos chamando a crescer espiritualmente, mas para isso, meus irmãos, a fome tem que ser restaurada ou se tornar crescente. Quanto mais eu conheço Deus, mais eu percebo que eu preciso conhecê-lo mais. Muitas vezes eu estou estudando alguma coisa e Deus fala comigo, eu olho e falo, rapaz, eu não sei nada, porque é uma jornada de descoberta, meus irmãos, infinita. E aqui eu quero falar com você, para a gente caminhar para o fim, que talvez tenha muito tempo de crente, isso aqui pega muito crente velho, Hebreus capítulo 5, é um dos textos mais assertivos na exortação quanto a essas coisas, acompanha comigo. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Olha o que ele está dizendo, preste atenção, ele escrevendo aos Hebreus, porque muitos de vocês, pelo tempo decorrido, já deviam estar vivendo algo diferente, só que ele explica, alguém precisa voltar a ensinar de novo o básico, porque você está parado, porque você parou, porque você não continuou. Só que ele continua, não, volta para mim, ele continua dentro daquele versículo ainda, ele vai além, ele fala assim, na verdade, você não só parou, você passou a ter necessidade de leite, e não de alimento sólido, e a figura desse texto para o leite, é imaturidade, é voltar ao básico. Você já percebeu, quando você para de treinar por um tempo, você está lá, firme e forte, seja jogando bola, seja correndo, seja na musculação, o que quer que seja, parou ali 15 dias, um mês, deu virada do ano, final do ano, quando você volta, irmão, você vai subir escada, você vai deitar, a perna pesa, você fala para a mulher, pega uns 3 Dorflex para mim, né? Pega uma pomada de arnica, olha aí, passa por uma pomada de arnica na minha perna, pega gelo, mulher, aí o cara está lá, todo parecendo uma múmia andando assim. Por quê? Porque você parou. Ei, espiritualmente é a mesma coisa. Será que não era para você estar vivendo algo diferente? Será que não era para você ter provado coisas diferentes? Será que não era para você já ter vivido ou experimentado coisas que você ainda não experimentou? Será que o nosso caráter não era para ter sido transformado já antes? Será que Deus já não teria nos levantado antes se a nossa postura tivesse sido outra? Sabe o que o texto está dizendo? Em algum momento você perdeu a fome,
Escute o que eu estou dizendo, em algum momento você perdeu a fome, em algum momento ler a Bíblia se tornou chato, em algum momento orar se tornou, em algum momento ir para o culto se tornou pesado, em algum momento a perseverança na busca a Deus perdeu o sentido. O que eu estou tentando te dizer é, nós só iremos cumprir esse crescimento espiritual se a fome for restaurada nos nossos corações. Só que, como eu falei, a gente precisa tomar uma decisão. Qual é a decisão que você vai tomar? A gente precisa colocar de novo no lugar aquelas coisas que estão desajustadas. E um texto muito interessante que fala sobre isso é Jesus quando ele chega no templo. Porque você conhece esse texto, Jesus chega no templo e ele percebe ali que as pessoas estavam comprando, vendendo. Põe para mim aí João 2, 13 a 17, vendiam bois, vendiam ovelhas, pombas. Jesus pega um chicote de cordas e expulsa todo mundo, e ele diz assim: não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. Aí as pessoas pegam esse texto, um parênteses aqui, e falam assim: está vendo? Por isso que não pode ter livraria na igreja. Está vendo? Não pode ter cantina na igreja. Gente, pelo amor de Deus, não me estressa. Não me estressa. Tem nada a ver com isso. Ele está falando de bicho. Então não pode ter pet, não. Está falando de bicho. Animais para o sacrifício. E os cambistas, ele está falando do imposto do templo e de moedas que eram aceitáveis apenas aquelas específicas. Então Jesus não está falando contra isso. O que ele está falando é, como as pessoas chegavam no templo e muitas vinham de longe, não tinha ali consigo os animais, eles precisavam comprar para exercer o sacrifício. Então eu estou ali, só tem isso aqui. É igual quando você vai na praia e só tem aquela barraca de milho, o cara cobra R$35 o prato. Jesus estava falando: ei, vocês estão dificultando a adoração, vocês estão fazendo com que isso seja injusto. Jesus faz o quê? Jesus percebe que as coisas estavam fora de lugar, então ele vem e ele basta para aquilo que está fora de lugar, basta para aquilo que está desajustado. Ei, o que Jesus está falando para nós é, a gente precisa dar um basta naquilo que está desajustado. Até quando você vai ficar morno? Até quando você vai ficar desse jeito? Eu não quero orar, não quero ler a Bíblia. Até quando? Quando que você vai tomar uma decisão? Porque se o Espírito Santo já falou com você, se a palavra de Deus está aí, se a palavra do púlpito direciona o seu coração, o que mais nós precisamos fazer? Porque talvez, assim como o templo estava sendo profanado por aqueles homens, eu e você, como templo do Espírito, estamos sendo profanados por nossas escolhas. Escute, a gente precisa tomar uma decisão em 2026, você não vai crescer só porque você está vindo aqui. Quando eu falo vir aqui, é vir. Agora, deixa eu te falar, o que Deus não pode fazer, se quando você estiver aqui no culto, você se abrir para Ele mexer com você, para Ele pegar aquelas áreas escuras do seu coração e apertar, como Ele faz com a minha. E se nós nos abríssemos para o momento que nós estamos lendo a Bíblia na nossa casa, o Espírito Santo falasse conosco. E se nós nos abríssemos para que em um momento de oração, talvez ouvindo aqui, a musiquinha que você gosta ali de adoração, Deus se revelasse a você. Deixa eu te falar, tem mais a ver com a gente do que qualquer outra coisa. Ei, qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a sua posição? Como nós vamos nos comportar? Será que a gente vai ficar na mesma? Ou será que a gente vai se mexer? Qual será a nossa atitude? Deixa eu te falar, ei, você líder, ou você que está num GP, como poderia, ou como seria o seu GP se a sua postura fosse diferente? Se a sua adoração fosse diferente? Se o seu coração fosse diferente? O que Deus não poderia fazer se todos nós aqui a cada culto rendêssemos adoração sincera a Deus? O quanto o Espírito Santo não poderia se mover entre nós se nós não fizéssemos isso? Porque escute, essa responsabilidade não é só do pastor, é da igreja. Nós estamos aqui para adorá-lo e para nos entregar. Deixa eu te falar, qual vai ser a nossa atitude?
Será que você vai começar mais um ano numa escola bíblica e vai parar? Será que você vai começar mais um ano a ler a Bíblia e vai parar? Será que você vai começar bem espiritualmente, quando chegar ali em março, abril, você para? Será que quando bater aquele cansaço ou aquela falta de vontade, você deixará de fazer aquilo que você se propôs a fazer para perseguir, se assim eu posso dizer, a face de Deus? Escute, irmãos, essa palavra precisa mexer com a gente a ponto a gente sair daqui e falar: eu nunca mais vou viver desse jeito, eu nunca mais vou continuar vivendo dessa forma. Eu vou dar um basta naquilo que me separa de Deus, eu vou dar um basta no pecado que tem me aprisionado, eu vou dar um basta, irmão, dá um basta. E sabe quando essa fome vai surgir? Quando você se abrir, responder e deixar o Espírito Santo te visitar. Termino com isso. Quando Moisés se achega diante da sarça, porque Deus se revela dessa forma com Moisés, um arbusto seco no deserto começa a pegar fogo, Moisés olha, aquilo chama a atenção, ele fala: puxa vida, era para ter consumido esse arbusto. Ele olha, Deus o chama e fala assim: tira as sandálias dos seus pés, a terra que você está é santa. Então Deus começa a falar com Moisés. Moisés então responde ao chamado. Moisés responde. Quando lá na frente nós vemos o povo já liberto no Sinai, Deus queria se revelar a todo o povo não respondeu corretamente. Moisés, que Deus fale contigo e você fale conosco. Moisés não, Moisés sobe, sua face se torna resplandecente. Eis aí a diferença: aquele que subiu voltou resplandecente, aqueles que ficaram começaram a adorar outros deuses, fizeram um bezerro de ouro, foram confundidos. Talvez a nossa inclinação para tantas outras coisas e para a carnalidade seja porque nós deixamos de contemplar a face de Deus, seja porque a gente não subiu mais um monte para vê-lo. Mas hoje nós estamos tomando uma decisão como igreja. Nós veremos a glória de Deus. Os cultos não vão ser mais os mesmos, os GPs não serão mais os mesmos, os jovens não serão mais os mesmos. Não será. A pergunta é: você está disposto a viver isso? Quanto você está disposto a clamar por isso?